E aí, irmãs e irmãos, tudo jóia com vocês? Eu espero que sim. Mas antes nós irmos rapidinho para o nosso tema de hoje, aqueles nossos pedidos de todo início de explanação. Curtam para a gente valorizar o nosso conteúdo na plataforma, deixem o comentário maroto do engajamento, compartilhem para a gente furar nossa bolha. E se vocês curtirem o conteúdo, sigam o nosso canal e apertem o sininho para vocês receberem as notificações. Dito isso, gente, hoje a gente vai trabalhar com uma questão de esclarecimento de conceituações que são bem sensíveis agora na nossa sociedade contemporânea. Por quê? Hoje nós vamos falar sobre a diferenciação entre identitarismo e minorias. Gente, o negócio é o seguinte: para a gente deixar as coisas, para a gente esclarecer logo as coisas logo desde o início da nossa explanação, é para a gente deixar as coisas bem claras, bastante cristalinas. As políticas de minorias, e quando a gente fala em minorias, nós estamos falando de minorias sociológicas, não de minorias numéricas. Então, quando a gente fala sobre as minorias, a gente tem que botar uma coisa na nossa cabeça. Se a gente se vende como progressista, se a gente se demonstra como pessoas em prol do mundo melhor, se a gente gosta de difundir a ideia, propagar o pensamento de que a gente tem que ter uma sociedade mais igualitária, uma sociedade mais justa, uma sociedade mais honesta, as políticas de minoria, elas são condição sine qua non para a gente emitir esse tipo de discurso. O que significa isso? Que é imprescindível a gente trabalhar com as questões das minorias se a gente prega o nosso discurso desenvolvimentista, o nosso discurso progressista, o nosso discurso de esquerda. Isso é para deixar as coisas bem claras desde o início da situação. Porque, às vezes, algumas pessoas podem interpretar de maneira equivocada que isso daí é uma espécie de proteção, uma autoproteção, uma proteção de privilégios, ou qualquer outro tipo de pensamento que ele circunscreve esse tipo de perspectiva. Mas não, a gente tem que deixar sempre bem claro que os nossos irmãos, vamos exemplificar algumas das nossas minorias sociológicas, que é importante a gente deixar as pessoas bem cientes de que a gente prega diuturnamente em favor dessas minorias, que é o quê? Os nossos amigos afrodescendentes, as nossas irmãs. E eu vou trabalhar basicamente com esses dois, mas a gente pode colocar qualquer tipo de situação. O pessoal, também o outro terceiro grupo que é fundamental, que é os três grupos que são os grupos que hoje em dia a gente consegue ver com maior claridade, que são os nossos irmãos afrodescendentes, as nossas irmãs mulheres e os nossos irmãos e irmãs que trabalham com a diversidade de gênero da comunidade LGBTQIA+. Então, gente, é o seguinte, quando a gente trabalha com a questão de minorias, a gente trabalha numa perspectiva de coletividade. Como assim, Lauso? Quando a gente vai e a gente propõe, nós brigamos no âmbito da democracia representativa para instituir uma lei como, por exemplo, a das cotas, a gente não está querendo que um ser humano, tanto faz homem ou mulher, um ser humano que tem uma pigmentação maior de melanina, negro, afrodescendente, ele vença. A gente quer o quê? A gente está fazendo um plano, uma política pública, uma ação afirmativa pautada para o quê? A gente pegar a comunidade afrodescendente para inserir no bojo de um determinado ambiente. Pode ser uma faculdade, pode ser um serviço público, aonde o quê? A gente inserindo uma pessoa da comunidade afrodescendente, ela já vai começar a se incorporar no bojo da nossa sociedade. A gente vai começar a fazer pessoas frequentarem ambientes onde elas eram extremamente segregadas. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai fazer com que as pessoas elas se habituem. A gente vai fazer com que as pessoas elas naturalizem a presença das pessoas que um dos movimentos que eles são muito pesados, assim, que eles têm alguma relevância, alguma significância no que tange a discriminação étnico-racial, às vezes é a não presença, a pessoa não consegue vislumbrar que a pessoa de pele negra ela pode frequentar determinados ambientes numa paridade, numa mesma condição.
Isso não é. Eu não gosto de trabalhar com a perspectiva do resgate histórico, porque eu acho que uma meia dúzia de vagas num concurso público ou numa universidade federal não paga os 388 anos oficiais de escravidão, mais os 522 que nós temos agora de sociedade não oficiais sobre a escravidão, sobre o racismo estrutural. Eu não trabalho com a perspectiva do resgate histórico. Eu gosto mais de olhar a perspectiva por a questão da integração desses grupos minoritários na sociedade. E eu usei o exemplo das pessoas negras, mas isso pode servir também para as moças, para as mulheres no caso, isso pode servir também para a nossa comunidade LGBTQIA+, com alguma especificidade em alguns ambientes ou não. O que eu quero falar a vocês com esse exemplo concreto, que é o seguinte: quando a gente trabalha com a questão da minoria, a gente não trabalha com essa questão, com esse conceito neoliberal da individualização das pessoas. Ah, que você é o self-made man, que a gente vai fazer todas as perspectivas individuais. Isso é coisa do identitarismo. Por isso que eu corroboro com a teoria de que alguns autores também corroboram com a perspectiva de que o identitarismo ele tem o germe fascista. Por quê? Porque o identitarismo, ele não é essa questão da minoria, que é o quê? É uma minoria sociológica, uma comunidade que ele vem com o intuito de se inserir no bojo da nossa sociedade global. O que é a proteção das minorias, para reforçar mais uma vez, é o seguinte: é a gente olhar as minorias sociológicas no mesmo grau de paridade, com a mesma relevância, com a mesma importância, com o mesmo significado de todo e qualquer outro grupo. A gente fazer uma sociedade igualitária, a gente buscar a igualdade, para a gente aí sim, a gente cada vez mais buscar, a gente potencializar a nossa liberdade. Em contrapartida, o identitarismo, ele funciona no caminho completamente inverso, como eu acabei adiantando vocês anteriormente. O identitarismo, ele tem esse germe fascista por quê? Porque primeiro que ele senta no colo do neoliberalismo. Porque o identitarismo é o seguinte: eu venci, por quê? Porque eu sou preto, porque eu sou pobre, porque eu sou mulher, porque eu sou da comunidade LGBTQI+. Então, a gente coloca o sujeito, a pessoa, o indivíduo em detrimento da comunidade. E na grande maioria das vezes, esse indivíduo, ele tem uma consciência às vezes deliberada ou não, sobre a condição dele. Então, tipo, ele não quer que a comunidade logre, por exemplo, uma pessoa negra que ela tenha a oportunidade de chegar num cargo de gestão. Ele não está preocupado que a comunidade negra ela se desenvolva, que ele tenha cada vez mais irmãos de comunidade ocupando cargos de gestão, ocupando cargos de confiança, ocupando espaços na sociedade onde a gente não está habituado a vê-los. Então, o que o caboclo faz? Ele não está preocupado com isso, ele está preocupado com autoengrandecimento. E por que eu falei sobre o germe fascista? Porque às vezes as pessoas, alguma dessas comunidades, eles se colocam numa redoma de vidro, aonde se você for de encontro contra qualquer tipo de pensamento, qualquer tipo de perspectiva, você vai ser enquadrado naquele conceito que a gente pode voltar a trabalhar com uma profundidade melhor do que esse negócio de lugar de fala. Então, pessoas, por exemplo, que nem essa que vos fala, estaria completamente excluído de dar qualquer tipo de pensamento, fazer qualquer tipo de manifestação, dar qualquer tipo de toque, assim, de ter uma conversa, assim, ter ou tentar analisar as coisas por uma perspectiva diferente. Aí, tem esse germe fascista por quê? Porque nesse momento, como eu falei a vocês, o lugar de fala, ele trabalha como no fascismo na questão da intimidação. E se você, mesmo assim, você não ficar intimidado no primeiro momento para ir de encontro a essa comunidade que não está trabalhando da maneira ideal, você é o que a gente hoje usa, a gente usa a técnica do cancelamento. Na época do fascismo, o cancelamento ele era real, porque você era executado. Se você fosse de encontro ao fascismo, se você fosse de encontro ao nazismo, você simplesmente era eliminado da sociedade. Hoje não, hoje a eliminação ela não é física, mas ela é moral, ela é social, aonde pessoas que não se, em tese, não se adequariam a esse tipo de perspectiva, eles são
excluídos, eles não têm mais condição de frequentar o determinado grupo. É por isso, inclusive, que essa é uma das teorias que falam sobre a ascensão do poder do bolsonarismo. Por quê? Porque o identitarismo começou a ficar cancelando tantas pessoas que as pessoas acabaram criando antipatia e como forma vamos dizer, dar uma resposta, acabou votando na extrema-direita. E aí, infelizmente, a gente caiu no colo desse bandido vagabundo. Então, gente, para a gente ficar agora, para só conclusão, para a gente ficar claro, política de minorias. A gente trabalha com a sociedade, a gente trabalha com o povo, a gente trabalha com os grupos cada vez mais inseridos sem privilégio. A gente não quer trocar o privilégio do homem branco hétero rico, por exemplo, para a ditadura do homem hétero branco rico, para a ditadura de alguma dessas classes. Isso daí não acrescenta na sociedade. Isso daí não é um discurso para algumas pessoas podem pensar que é para consolidação, para manutenção, no caso, de alguns privilégios e tal. Não, é porque simplesmente uma sociedade onde existe qualquer grupo que ele subjugue outro é uma sociedade desarmônica. E isso daqui não é o que as questões das políticas, o estudo das minorias, eles trabalham. Em contrapartida, isso é exatamente o que pregam os grupos identitários, que é o quê? Eles querem fazer a substituição do poder. Não satisfeito, eles não preocupam com a questão da coletividade, é geralmente pautada no indivíduo. E você não tem direito. Na frente que você se fecha naquela redoma daquele grupo, você vai se inserir numa condição de identidade tão manifesta que aí você vai começar a pensar de maneira equivocada, você vai começar a ter pensamentos de atitudes que não condizem com esse pleito, com essa manifestação, com esse desejo que nós almejamos de uma sociedade mais justa, uma sociedade mais harmônica, uma sociedade cada vez mais igualitária. E dito isso, minha gente, aqueles nossos recados de todo final de vídeo para os nossos irmãos que se encontram agora de luto proveniente da perda de algum dos mais de 620 mil irmãos que se foram por conta da Covid-19. Os meus pêsames e as minhas mais sinceras condolências. E a todos os outros, vamos chegar junto aqui nesse bonde, porque o nosso bonde tem várias funções, entre elas tentar botar um pouco mais de conhecimento e esclarecimento na sociedade e fundamentalmente aquilo que a gente busca sempre, que é a promoção da democracia participativa. Cada vez mais nós sermos os senhores da história, os sujeitos da história, os atores sociais que vão fazer a mudança da sociedade, a mudança desse status quo e sempre o nosso projeto final, que é sempre em prol, é sempre almejando um mundo melhor. Dito isso, minha gente, eu gostaria muitíssimo de agradecer a todos vocês. Um grandíssimo beijo a todos e um fortíssimo abraço.